dia, turma. A gente está vendo nas aulas de filosofia do primeiro ano, né, os grandes teóricos filosóficos da Grécia Antiga, né? A gente viu Sócrates, quem foi Sócrates, o pensamento de Sócrates e tudo mais. E no momento em filosofia nós estamos abordando Platão, né? Quem foi Platão, suas principais ideias, né? E uma das principais contribuições filosóficas e teóricas de Platão, não principais, mas é uma alegoria que ele escreveu que se perpetuou na história e até hoje, 2020, influencia muito o pensamento político, filosófico e tal. Então a gente vai falar hoje sobre a alegoria da caverna, também conhecida como o mito da caverna de Platão, tá bom? Então eu vou contar a história para vocês, né? A gente vai lendo junto aí na tela e a gente vai discutir ela um pouquinho depois, tá bom? Bom, alegoria da caverna, né? A gente começa com algumas provocações filosóficas legais, né? A primeira delas é o que é a realidade, né? O que existe? O que é o existencial? O que é real? O que percebemos pelos nossos sentidos é a verdade? O real, né? Aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente, né, vê, percebe, as coisas e tudo mais. Tudo isso que a gente enxerga e vê são as coisas reais, existenciais, né? A razão, né, das ideias e tudo mais, a razão pode dizer algo sobre o mundo que os sentidos não são capazes de alcançar? A pergunta é, se tudo aquilo que a gente enxerga é verdade, é real, existe de fato, ou se não, se aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê não vai nos diferenciar da existência. Isso é importante porque a gente vai trabalhar hoje com esse sentido de percepção da realidade com a alegoria da caverna, tá bom? A filosofia, então, nascente, prometia trazer à luz, por meio do logos, né, a lógica, certezas e verdades que escapariam a nossos sentidos. Lembrando que é um dos objetivos da filosofia a busca pela verdade, né? Então, quando a gente viu o princípio originário, a física e tudo mais, então, a origem e o início de tudo, dentro desse pensamento filosófico real, da verdade, né? Então, para investigar a origem do cosmos, os filósofos pré-socráticos não recorreram à experiência dos sentidos, mas à razão. Platão, então, também investigou racionalmente a realidade, né? Porém, a explicou por meio de uma alegoria que consta na obra A República, tá bom? Então, o conto que a gente vai ler agora e vai discutir, né, a alegoria da caverna, está no livro A República de Platão, né? Também pensado racionalmente nesse sentido de tentar entender a verdade, a realidade, através da busca, com a utilização da razão em busca da verdade, né? Bom, do que se trata, então, o mito da caverna? Eu vou narrar e vocês podem acompanhar a leitura na tela de vocês. É bem pequeno, não vai demorar nem 3 minutos a narração. Mas, pausadamente, eu quero que vocês acompanhem comigo o que diz, então, o mito da caverna, né? Bom, a alegoria da caverna. Nela é contada a história de pessoas que, desde a infância, viviam encarceradas em uma caverna, ou seja, viviam presas em uma caverna, né? As pernas acorrentadas as impediam de fugir, né? Então eram presas pelas pernas e assim eles não poderiam escapar dessa prisão dentro de uma caverna. Prisão no sentido de que estavam aprisionados lá dentro, não que era uma prisão porque tinham feito coisa errada, né? Não estavam presos dentro de uma caverna, né? E acorrentados pelos pés, né? Então, as pernas acorrentadas as impediam de fugir. E o pescoço preso as forçava a olhar apenas para uma parede. Então, eles ficavam sentados, olhando para frente, para uma parede, né? Como estavam de costas para a entrada dessa caverna, né, de onde provinha toda a luz, esses seres humanos só conseguiam ver as sombras do que acontecia do lado de fora. Ou seja, né, acontecia alguma coisa lá na entrada da caverna e essa sombra projetava na parede que eles ficavam parados observando essa parede, né? Certo dia, um dos prisioneiros conseguiu se libertar. Ao virar a cabeça, percebeu que todos estavam olhando para a parede no fundo da caverna, e tudo que viam nela eram projeções. Ele concluiu então que os homens pensavam observar a realidade, mas viam apenas as sombras de objetos iluminados por uma fogueira. Ilustrando até esse momento o nosso mito da caverna, era mais ou menos isso que acontecia. Esses homens estavam aprisionados pelos pés para não poder fugir, e presos pelo pescoço, sempre olhando para uma parede. Nessa parede, eles olhavam, então, a projeção de uma luz, né? Da entrada da caverna. Então, tudo aquilo que eles
viam era apenas uma representação da realidade, tá bom? Um desses prisioneiros conseguiu fugir e observar de fato o que era real, né? O que tinha dentro, fora da caverna, a luz que era projetada para dentro dessa caverna, tá bom? Aqui vocês podem ver que eles vão estar observando 2 cavalos, né? Esses 2 cavalos são reais? Para os homens que estão observando, talvez sim. Mas a gente pode ver que esses cavalos vêm da projeção desses bonequinhos que essas mulheres estavam segurando por detrás de uma parede, né? Que a luz projetava a sombra desses cavalinhos na parede ao fundo da caverna, né? Prosseguindo então com a nossa historinha, né? O prisioneiro liberto dos leões saiu da caverna e a luz do sol ofuscou seu olhar, né? Seus olhos. Era seu primeiro contato com a realidade verdadeira. Essa situação lhe causou dor e ele quis voltar ao antigo ambiente, familiar e livre de sofrimentos que essa realidade provocava. Ou seja, o prisioneiro conseguiu se libertar, foi para fora da caverna, a luz do sol vai começar a cegá-lo, né? Então vai trazer dores e tudo mais. Então ele vai preferir voltar para dentro da caverna, onde para ele era um ambiente seguro, sem dor, né? Mas aos poucos seus olhos conseguiram se habituar à luz e o homem se acostumou ao mundo externo. O conhecimento da realidade e o contato com o que sustenta essa realidade impôs ao antigo prisioneiro uma responsabilidade. Contar aos outros tudo o que ele vira e agora sabia. Ao voltar então para a caverna, entretanto, suas novidades pareciam aos outros prisioneiros fruto de um devaneio, né, de uma loucura. Revoltados então com a insistência do homem em relatar o que sabia sobre a realidade fora da caverna, os cativos acabaram por matá-lo. Tá bom? Aqui acabou a nossa historinha, né? O que vocês entenderam dessa história? Larissa, já que você estava falando muito, o que você entendeu dessa história? Oh, logo eu. Logo você. O que você entendeu do mito da caverna? Esse é o chamado mito da caverna. Toda vez que vocês lerem, ouvirem falar do mito da caverna, é esse conto. Tipo, sei lá, eles olhavam para a parede e viam aquilo tudo que aquelas pessoas lá mostravam. E, tipo, acho que eles pensavam, tipo, nossa, como o mundo é legal, divertido, por causa dos cavalos, né? Aí, Uhum. quando o homem saiu e viu a realidade, que tinha outras coisas, podia, tipo, acontecer outras coisas, podia machucar eles. Aí ele pensou, eu não quero viver nesse mundo, eu prefiro viver no mundo da fantasia, que era naquele mundo lá que eles mostravam, que era tudo bonito, perfeito, do que viver num mundo que, tipo, pode acontecer coisas ruins. Tipo assim, entendeu? Foi o que eu entendi da Uhum. história. Não, beleza, tá. Alguém mais quer falar alguma coisa de livre e espontânea vontade? Eu tenho que obrigar, igual você me obrigou. Tem que obrigar. Então vamos lá, então. Já que eu peguei um do B, vou pegar um do primeiro A agora. Vamos lá, Vitor Hugo, tu tá aí, Vitor Hugo? Eu chamo os afiliados que é para passar vergonha. Deixa eu ver se tá aqui. Vitor Hugo, está por aí? Acho que não, né? Então vamos ver outro nome aqui, então. Maria Beatriz, você está com o microfone ativado? Acho que não, né? Acho que alguns de vocês estão sem microfone. A Carlinha, então. A Carlinha está com o microfone ativado, que ela falou que deu bom dia hoje. Carlinha, você está aí? Não fuja das responsabilidades, que nem a Larissa. Acho que parece que todo mundo tá com vergonha. João, então, já que você está tá aí ativo. Meu bagulho Droga. o negócio tava coisado. Tava coisado. Vontade. Oi? Ah, tá bom. Ah, é mais uma história sobre... Não é tipo um conto de fantasioso, assim. É algo que se... É mais uma crítica, sabe? Parece algo que se encaixaria na realidade. E é aquela história de que quando você só convive com essa coisa, você tem medo de ver a realidade, de ver a verdade sobre, entendeu? Sabe aquela que o povo fala que a gente tem que sair da nossa zona de conforto? O Instagram gosta de falar isso, né? Sair da zona de conforto. Talvez a caverna, para aquelas pessoas que estavam aprisionadas, era a zona de conforto deles.
E a partir do momento que um prisioneiro sai daquela caverna, né, está saindo da sua zona de conforto, ele vê que o mundo pode ter mais diversas oportunidades, né? No primeiro momento ele tem um choque, né? A luz do sol pode cegar, então pode ser ruim, mas a partir do momento que ele se acostuma, né, com o mundo externo, ele assume a responsabilidade de ter que contar sobre esse mundo para as outras pessoas que viviam presas dentro da caverna, né? Platão, quando escreve, então, o mito da caverna no livro A República, ele está escrevendo essa história, esse conto, com um objetivo filosófico. E é ele que a gente vai interpretar agora, qual foi esse objetivo filosófico, né? Primeiro a gente faz duas provocações, né? Vão pensando nessas perguntas, não precisam responder, mas vão pensando, né? Qual o significado dessa história? Qual é o significado do mito da caverna, né? Quem são os prisioneiros do mito da caverna, né? Qual o significado da história e quem são os prisioneiros dentro dessa caverna, né? Então a gente fala que primeiro trata-se de uma alegoria sobre o próprio ser humano. Então Platão está falando sobre nós, as pessoas, o ser humano, né? Existencial, né? Eles são, pois, aqueles que não conhecem a filosofia, né? Segundo, não é fácil sair da caverna, não é fácil sair da zona de conforto, né? Então as pessoas dentro dela estão acorrentadas e habituadas a ver as sombras na parede como se essas fossem a própria realidade. Terceiro, aquele que contemplou a verdadeira realidade, o filósofo, então, tem o dever ético de transmiti-la. E quarto, a novidade transmitida pelo filósofo não é aceita sem resistência. Então, Platão está escrevendo o mito da caverna, na verdade fazendo uma alegoria entre filosofia e o ser humano, né? Essa ideia de você enxergar o mundo fora da caverna é você conhecer a luz da sabedoria da filosofia, né? O que a filosofia pode te proporcionar, os ensinamentos que a filosofia pode te trazer. E aí é dever ético desse que sai da caverna, que sai dessa ideia de mundo sem ideias, e que vem para o sol, por isso que a metáfora do sol, da escuridão sem ideias para o sol, com a luz das ideias, mais ou menos, é nesse sentido, de que esse prisioneiro que se liberta é um filósofo que consegue enxergar as coisas de modo diferente, consegue conceber as coisas de forma diferente, entender a realidade de uma forma diferente. Por isso que a aula de hoje começou falando sobre a realidade, o que é real. Lá para os prisioneiros da caverna, o que era real para eles? As sombras projetadas. Mas aquelas sombras projetadas era a realidade de fato? Era a verdade de fato? A gente vê que não, né? A partir do momento que um daqueles prisioneiros se liberta e vai para o mundo externo, enxerga o mundo, a luz das ideias e tudo mais, ele está percebendo uma nova realidade, ou na verdade está percebendo a realidade de fato. E aquilo que as pessoas enxergavam dentro da caverna não eram a realidade. Então Platão está fazendo uma alegoria da realidade dele também, que a filosofia, os filósofos estão trazendo a concepção da verdade, do que é real, o mundo das ideias para as pessoas, né? E às vezes algumas pessoas querem ficar presas dentro da caverna, não entender aquele entendimento, aquele ensinamento que o filósofo que traz à luz da sabedoria de volta, né? Continuando então, nessa alegoria, Platão faz a célebre distinção entre o mundo sensível, que a gente enxerga, que a gente toca e tudo mais, onde nos encontramos, e o mundo inteligível, ou das formas, o lugar das coisas absolutamente verdadeiras e do supremo bem, né? O chamado mundo das ideias. Então ele faz a distinção desses dois mundos. Primeirão, prestem atenção que esse conceito vai até o terceiro ano, tá bom? Platão, então, ele cria a distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, ou o mundo dos sentidos e o mundo das ideias. Ele vai categorizar, né? Primeiramente, para Platão, nós temos o mundo das ideias, lá em cima, né? No patamar mais alto, né? Um patamar um pouco mais abaixo, nós vamos ter o mundo sensível, que é o mundo que a gente enxerga, que a gente escuta e tudo mais, tá bom? E aí vai ter uma terceira categoria que a gente deixa uma interrogação, que vocês vão ver melhor isso no terceiro ano, tá bom? Então ela ilustra bem o caminho que o filósofo precisa percorrer para libertar do mundo sensível, né? Então ele precisa enxergar, aquela ideia, né? Enxergar além da realidade. Talvez a realidade de fato não é somente aquilo que a gente vê, que a gente enxerga. Talvez tenha um mundo, né, inteligível por detrás dessa realidade que a gente está enxergando. E aí, por exemplo, eu faço a metáfora do primeiro dia de aula. Às vezes eu dou bom dia lá, o João, o Luiz Eduardo, que era novato, Ana Clara também, a Índia, a Amanda, os alunos, a Sara, os alunos novatos lá do colégio, no primeiro ano. No primeiro dia de aula, quando eu dou bom dia, turma, tudo bem com vocês?
qual a primeira? A gente fala que o ser humano tem 5 segundos para ou gostar ou odiar aquela pessoa, né? Então, João, Luiz, podem olhar a figura do professor Tiago, ou Tiaguinho, como vocês me chamam, e talvez fazer um pré-julgamento. Aí, professor chato, e tem cara de chato, e não sei o que e tudo mais. E às vezes a realidade por detrás, depois que a gente tem o contato, a experiência, a gente enxerga um outro mundo mais inteligível. Então a gente consegue conceber a outra personalidade do professor antes do meu pré-julgamento de enxergar, de ver, de sentir. Entenderam mais ou menos qual é a ideia dessa alegoria da caverna? Uhum. Entenderam? E os demais alunos, além do João, também entenderam? Sim. Beleza, então. Tá bom? Pessoal, o mito da caverna ele é um dos pontos principais da filosofia antiga. Tá bom? Então é importante vocês saírem do primeiro ano, fazerem o PAIS 1 sabendo do que se trata o mito da caverna e a interpretação que a gente faz do mito da caverna de Platão, tá bom? São 3 filósofos antigos importantes, né? Do mundo grego. Sócrates, Platão e Aristóteles, né? A gente já viu Sócrates, tá vendo Platão? Após as provas a gente começa a estudar Aristóteles, tá bom? Terminando então a interpretação da alegoria da caverna, né? Esse caminho de trazer a luz à sabedoria, às vezes é um caminho de dor e sofrimento, né? O final do percurso, no entanto, lhe revelará, né, a realidade inteligível e o verdadeiro bem, ou seja, a ideia superior em relação ao qual todas as demais se remetem. Então, Platão, só fechando então essa ideia, ele vai categorizar como o mundo inteligível como um mundo superior. E abaixo dele é que vai estar o mundo que a gente enxerga, o mundo sensível. Tá bom? Turma, essa foi o mito da caverna. Ela cai na avaliação de vocês semana que vem de filosofia. Então, não vai ter dever de casa sobre o mito da caverna, mas é bom vocês assistirem novamente se não entenderam o conto, não entenderam de onde Platão tirou isso, onde ele escreveu e tudo mais. Então, leia, eu vou disponibilizar os slides, então leia, assista novamente a explicação mais tarde, quando eu jogar lá na plataforma, tá bom? Vamos agora rapidinho para o nosso conteúdo da avaliação, que não deu tempo de fazer uma revisão para vocês, mas eu vou listar aqui o que vai cair na avaliação de vocês. Primeira coisa que cai na prova de filosofia, os sofistas, né? A filosofia da Grécia Antiga que a gente está analisando. Depois, a figura de Sócrates. Então, antes de Sócrates, houveram os sofistas. Quem eram os sofistas? O que eles faziam? Qual a diferença de um sofista para um filósofo? Então, lembrem dessa aula, voltem lá qualquer coisa, estudem bonitinho para entender. Depois, passando a figura de Sócrates, quem foi Sócrates, onde é que ele viveu, o que ele fazia, como é que ele comia, como é que ele dormia e tudo mais, o que ele pensava, como é que ele trabalhava. Então, analisar todas as figuras de Sócrates. E aí fazer a diferença entre os sofistas e os Sócrates, que a gente tem uma diferença importante, né? É basicamente a diferença entre a filosofia e os sofistas. Então, o que diferenciava esses dois grupos, né? Então, aí vai, né? Quem foi Sócrates? Né? Quem foi Sócrates, segundo Platão, principalmente, que é Platão, seu discípulo, que vai escrever muito sobre a figura de Sócrates. Já que Sócrates, como filósofo naquela época, né, tinha muito a tradição oral, então Sócrates não escrevia muitas das suas filosofias, o seu pensamento. Então, quase tudo aquilo que a gente tem de registro sobre Sócrates é graças a Platão. Então, segundo Platão, quem foi Sócrates nesse sentido, né? Entender o método socrático de filosofia, esse método de arguição, de perguntas e respostas e tudo mais, que é um modelo que Sócrates inaugura e que vai ser muito utilizado ao longo da história, chegando até 2020. Hoje em dia, professores, presidentes, políticos gostam muito do método socrático de trabalhar, né, na oralidade. Depois, entender como é que foi o final da vida de Sócrates, né? Então, o julgamento e morte de Sócrates, que foi como é que se fala? Foi um momento chave na vida de Sócrates, porque, querendo ou não, é o primeiro momento que ele é confrontado, e aí ele vai negar ou não a sua filosofia, né? E estudar também a relação entre discípulo e mestre que envolvia Sócrates e Platão dentro do contexto filosófico, né? E aí a gente parte, então, para o estudo de Platão. Então, quem foi Platão, onde é que ele viveu, como é que ele sentia, como é que ele vivia e tudo mais. Os escritos de Platão, apesar de que ele também tinha uma tradição oral na filosofia, então mais da metade das coisas que a gente sabe sobre Platão, sobre sua filosofia, sobre o que ele pensava, também foi transmitida de forma oral, mas Platão também escreveu coisas, então deixou alguns registros escritos nesse sentido, né?
lembrar e estudar o que foi a Academia de Platão, né? O que se ensinava na Academia de Platão, onde é que ela foi criada e tal, né? A relação de discípulo e mestre envolvendo Platão e Aristóteles, já que Aristóteles vai ser o aluno mais célebre da Academia de Platão, então estudar essa relação. Só que Aristóteles a gente não vai cobrar muito na avaliação, só nesse sentido de discipulado em relação a Platão, porque a gente vai estudar melhor ainda a figura de Aristóteles, tá bom? E dentro do pensamento platônico, né? É isso que a gente analisou na aula de hoje, né? O mundo sensível e o mundo inteligível para Platão, né? A concepção da sua raiz filosófica, tá bom? Fechando com o mito da caverna e os ensinamentos que a gente pode tirar, então, do mito da caverna ou alegoria da caverna também, que tem esse nome, tá bom, turma? Se ficarem com alguma dúvida, tá bom? Não hesitem em me perguntar, tá bom? Podem procurar no WhatsApp e tudo mais. Eu só peço que vocês, quando eu for tirar dúvida e tudo mais, infelizmente, né? Eu só vou conseguir tirar dúvidas de vocês à tarde, porque de manhã até meio-dia eu estou dando aula. Então, a partir ali de 1h30, aí pausa para o almoço, porque todo mundo é filho de Deus, né? Tem que almoçar. Após o almoço, aí eu, se quiser, faço uma videochamada para tirar dúvidas, explicar algum conteúdo que ficou sem entender mais ou menos, tá bom? A listagem desses conteúdos vai estar nesse slide que eu vou disponibilizar para vocês mais tarde, tá bom? Mas saibam que os conteúdos de filosofia do mês de junho, julho e até hoje, no dia 20, o quê? Hoje? 27 de agosto. Belezinha?